Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje nós vamos falar sobre as gêmeas serial killers. Na verdade, não existe um serial killer ou uma pena ou um tipo penal serial killer. Na verdade, o que acontece é uma pessoa que responde por mais de um homicídio, então acabam chamando essas pessoas de serial killer. E aí tem todo um padrão que vai levar as pessoas a pensarem que são ou não serial killers, e hoje vocês estão vendo que a gente está disputando espaço aqui com a Zizi, porque ela tá morando aqui no escritório, ela decidiu que aqui é o quarto dela e eu estou gravando basicamente no território dela, então eu que aguente. Eu vou falar um pouco sobre a Ana Paula, vou falar um pouco também sobre a irmã dela, a Roberta. Eu já queria ter trazido esse caso antes, mas tinha muitas coisas que ainda precisavam sair para ter certeza aí de algumas coisas, alguns pontos que ainda estavam complicados. Ontem também, no Domingo Espetacular, eu acabei sabendo de uma informação que eu não sabia, que era a respeito de filhos. Eu sabia que a Ana Paula tinha um filho, mas eu não sabia que a Ana Paula tinha uma filha. Então são muitas coisas que depois, né, no todo, acaba se tornando importante. A Ana Paula, em depoimento, ela já confessou 2 homicídios, mas ainda tem mais 2 para que ela confesse. E muito sinceramente eu acredito que isso ainda possa aí ter alguns outros desdobramentos, porque quando a gente prestar atenção nessa história, a gente vai prestar atenção que o que acontecia mais parecia uma rede, um tipo de trabalho, uma coisa organizada, mas era uma coisa entre ela e a irmã dela. E é engraçado que as contratações, pelo menos quando a Ana Paula era contratada para usar a Tribo Force ou Chumbinho, como você preferir, normalmente tinha um preço, tá? Um preço já estipulado. Então é impossível saber quando tudo isso começou, e eu acredito que o trabalho da polícia vai ser bem amplo para poder saber quando essas mensagens elas começaram e quando tudo isso começou, porque é um pouco difícil de entender. Essa mulher é uma estudante de direito, técnica em enfermagem, é uma pessoa que parece ser uma pessoa muito bem relacionada, e vocês vão entender também o porquê. Então fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar, e me ajudem a crescer por lá também, tá? Que é bem importante. Então, se você puder me seguir, me segue, @Joyce Rodrigues Oficial. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Nem sempre o que vemos é a realidade. Por exemplo, eu não tenho uma televisão no meu cenário. Gostaria de ter uma televisão no meu cenário? Gostaria, mas é só eu fazer isso aqui, ó. E pronto, a televisão apareceu com as peças da Insider. E eu estou aqui com um pouco de rapidez porque eu não quero que vocês percam tempo. A Insider decidiu antecipar a Black Friday, e isso significa o quê? Muito desconto, mas muito desconto mesmo, em um período em que as pessoas estão esperando a Black Friday. Então, se você tá de olho e você já estava pensando em comprar algumas peças e estava esperando a Black Friday, talvez seja o melhor momento para vocês fazerem as suas compras, porque o site está com muito desconto, mas muito desconto mesmo. E junto com o meu cupom, que é o cupom Joyce, vocês ainda conseguem mais desconto, fazendo com que as peças elas possam chegar até 50% de desconto. Se você conhece a Insider, você conhece a qualidade da Insider, você sabe que são tecidos de altíssima qualidade, tecidos que desamassam no corpo, tem regulação térmica, o que faz com que o suor acabe evaporando com mais rapidez, então você passa confortável, se sentindo bem o dia todo. Então a Insider também é sobre conforto, são peças resistentes, duram muito, e você acaba fazendo uma economia extremamente inteligente, porque você não percebe, mas os tecidos da Insider demoram muito para desbotar, mas muito mesmo. Logo, se você tem uma peça com um pouco de desbotamento, você não precisa ficar renovando e renovando e renovando essa peça. Isso faz com que a sua economia seja enorme. E se você pensa que a Insider tem apenas roupas básicas, você está muito enganado. Inclusive, essa camisa que vocês estão enxergando aí, ela não é uma camisa, ela é uma chamise, ela é um vestido. É um vestido que vai de botões até embaixo. Essa peça é lançamento na Insider, então provavelmente ela tem mais chances de acabar rápido. E essa chamise, ela é maravilhosa. Ela é uma peça básica, é uma peça atemporal, e isso te dá uma chance muito grande de
de inventar moda, e você sabe que eu adoro fazer isso, né? A gente vai lá, coloca os acessórios favoritos da gente e deixa com a nossa cara, porém com o conforto que a Insider proporciona nas peças. Então entra aqui pelo meu link que está na descrição e também no comentário fixado, que você vai direto para o site da Insider e lá você pode escolher as suas peças, que o meu cupom junto com o desconto vai entrar automaticamente. Eu sinceramente gostaria de encher o meu carrinho com todas as windsuits, com todas as cores de windsuits, todas as cores de camisa, e sim experimentaria todas essas peças para vocês. Mas por enquanto eu tenho essa para mostrar para vocês e talvez em um vlog eu mostre com mais calma como eu arrumo as minhas peças do jeitinho que eu gosto. Às vezes até com chapéu, afinal de contas, isso é a minha cara. Então aproveita, pega suas peças e deixa com a sua cara. Não percam essa promoção porque os estoques, eles são limitados. Eu agradeço a vocês, agradeço a Insider e agora vamos pro vídeo. Vou começar essa história que muita gente tá chamando de diversas coisas. E o mais engraçado de tudo é que chamam de diversas coisas quando na verdade o que fez com que a Ana Paula fosse presa foi um bolo que ela mesma fez e por incrível que pareça esse bolo ele não continha chumbinho. Foram 4 envenenamentos em 5 meses e a gente tenta entender como tudo isso começou. Só que pra gente entender, a gente tem que entender o seguinte, como era a vida dela no Rio de Janeiro. Afinal de contas, ela tinha uma irmã gêmea, mas ela tinha muito mais coisa, ela tem um passado lá atrás. E a irmã dela também. Teve uma fala do ex-marido da Ana Paula, que é a moça que está presa, sendo acusada pela maior parte dos crimes, que me chamou muito a atenção, isso já tem um tempinho. Ele disse assim, a Ana Paula é uma pessoa muito perigosa. Hoje, inclusive, esse homem ele vive no endereço não informado, porque ele tem medo da Ana Paula, mas ele diz que a Roberta é muito pior. Ele está se referindo à irmã gêmea da Ana Paula. Não se tem muita informação de como foi a infância das duas. Algumas pessoas dizem que ela cresceu em um lar de classe média, mas não se fala sobre mãe, não se fala sobre pai. Eu sei que ela tem 2 filhos, ela tem uma adolescente que vive com a família do pai e também com o pai. Ela fazia da vida da própria filha um verdadeiro inferno. Segundo as palavras da avó, ela, junto com a irmã, iam até a escola e dizia que a filha dela utilizava substâncias ilícitas e que os avós sabiam e os avós a acobertavam, o que é uma coisa absurda, isso não se comprovou verdade e a avó, ela sempre dava um jeito de pagar, né? Eles pagavam uma pensão robusta ali para que ela não fosse atrás da neta, para poder manter essa mulher o mais longe possível da neta dela. Então, basicamente, ela não tem contato aí com essa filha, porque ela acabou se tornando um perigo para a própria filha. Ao longo das pesquisas, um outro garoto, e esse é um menino, eu não vou falar o nome dele aqui, não vou falar o nome de nenhum deles aqui, mas eu fiquei pensando, tá, será que é esse o filho dela? Só que não, eu descobri que são 2 filhos, tem essa menina e tem esse outro garoto que vive com ela também. Eu espero que ele esteja bem, inclusive, nesse momento, porque todos ali são inocentes e não tinha ideia que tanto a mãe, né, tanto a Roberta como também a Ana Paula estavam fazendo isso, porque a Roberta também tem filhos, tá? Também tem filhos na mesma faixa de idade. Inclusive, um dos filhos dela, acho que a menina dela, estava na casa onde encontraram o Marcelo, que vai ser uma das vítimas da Ana Paula. Então, Ana Paula Veloso, em 36 anos de vida, ela fez muita coisa. Ela era técnica em enfermagem e dizem também que ela era muito inteligente. Isso também fez com que ela prestasse diversos concursos e também acabou abrindo uma casa de idosos. É agora que a gente vai pegar o ex-marido dela, que teve muitos problemas com ela e era justamente em relação a cuidados com idosos. A Ana Paula, quando ela morava no Rio de Janeiro, ela tinha um relacionamento, ela era casada com um homem que era cuidador de idosos. E ela começou a ter um comportamento extremamente difícil de lidar. Ela ligava para os patrões, ela dizia que o homem estava fazendo coisa errada quando na verdade ele não estava. E ele também chegou a comentar que certa vez ela, que ainda tem a avó viva, acredito que ainda é viva, ela chegou a dizer para esse ex-marido dela que ela queria tirar a vida da avó, porque assim ficaria mais fácil ela ter acesso aos bens. Em relação a isso, eu vou colocar aqui minha opinião, que é a seguinte: eu acredito que esse rapaz que vai ter a vida assim tão detonada como a gente vai perceber aqui conforme eu vou narrando para vocês, deveria ter pelo menos avisado alguém, avisado a polícia que ela tinha ideias aí em relação à vida da avó, porque uma hora ou outra ela poderia fazer isso. E se tem uma pessoa que acreditava que ela era capaz de fazer isso, era esse homem, porque como eu disse para vocês, foi ele que disse: ela é ruim, mas a irmã dela é muito pior.
Bom, voltando aqui à história desse ex-marido, ele disse que a vida do casal se tornou muito insuportável, ele disse que às vezes ela também tomava ali alguns remédios e também é o seguinte, ela queria a casa que os dois moravam, ela queria de qualquer maneira e ele disse que não daria casa para ela. Ela então vai tentar vender essa casa sem que ele soubesse. Um dia ele simplesmente vai chegar na casa dele, tem pessoas lá dentro e vão dizer o seguinte para ele, olha, eu comprei essa casa. Eu comprei essa casa e, bom, ela é minha. Ele tinha uma outra casinha que ela colocou fogo e a situação toda ficou insustentável. Ele chegou até mesmo a fazer um boletim de ocorrência. A coisa ela foi bem tensa mesmo. Só que depois disso, pelo que eu entendi, é que ela decide se mudar para São Paulo, porque tinha essa lacuna de por que ela se mudou para São Paulo. O que nós sabemos é que ela cursava direito em uma universidade, ela já estava ali no 5º período. E aí a gente se pergunta por que ela veio para São Paulo, largou a faculdade e ao mesmo tempo a gente escuta que ela estava cursando direito aqui em São Paulo também. Então a gente pensa, como isso aconteceu? E a resposta para isso é um conhecido. Pelo que eu consegui entender até esse momento, parece que ela e a irmã não moravam juntos lá no Rio de Janeiro, pelo menos é o que eu consegui entender. Elas passam a morar juntas aí quando chega aqui em São Paulo. O que acontece a seguir, segundo o que ela contou também em sede policial, e acredito que a polícia também tenha algum mecanismo, eu vi a polícia desmentir muita coisa ou tentar acertar ali algumas coisas que a polícia tem em prova. Ela conhecia um homem que disse o seguinte para ela, que ele tinha uma influência muito grande na universidade que ela estava cursando e que ele conseguiria colocar ela no 9º período, do 7º ao 9º período. Então ela achou interessante, achou vantajoso vir para cá. Então é aí que ela decide se mudar aqui para Guarulhos, o que é uma situação complicada, porque é nesse momento que a irmã dela, a Roberta, começa a aparecer com mais frequência nessa história. Então eu acredito que até esse momento não tinha como as duas morarem juntas, mas eu posso estar errada e num futuro vídeo eu corrijo isso aqui para vocês. Mas pelo que eu entendi foi isso. Inclusive, no dia da mudança tem uma história que foi bem difícil de desmentir. Elas colocam todas as coisas em um caminhão e contratam ali algumas pessoas para fazer o transporte. Quando chega em um determinado local, que ela disse que era uma kitnet e que a pessoa já tinha alugado para ela, ela então pede para que deixem as coisas e descobre que, na verdade, ela não tinha mais aquela kitnet. Aquela kitnet tinha sido alugada, era uma kitnet próxima à faculdade, foi uma confusão tremenda. Só que acontece que os rapazes não tinham nada a ver com isso e eles precisavam receber para ir embora. Ela então entra, fica com a irmã dela um pouco, dá ali um tempo e simplesmente chama a polícia e diz que eles tentaram violá-las. É aí, nesse momento, que a polícia chega e esses homens são presos, tá? Eles são presos e demora um dia para ser provado que, na verdade, nada aconteceu. É nessa hora que eu também fico me perguntando, quando uma situação dessa acontece, uma mulher fala e consegue ser provado que não aconteceu nada, eu acredito que essa pessoa tinha que ser presa. Não é dito se eles receberam ou não por essa mudança, mas enfim, é mais ou menos aí nessa bagunça que elas vão se mudar então para casa do Marcelo, que também vai ser a primeira vítima dela no dia 26 de janeiro. Porém, Marcelo só vai ser encontrado pela polícia no dia 31, porque ela vai ficar 5 dias com o corpo do Marcelo na casa. E a situação, segundo as palavras da policial que chegou no local, era a seguinte: ele estava podrão, não dava para entrar não, ele estava podrão. Eu fiquei um pouco impactada com essas falas, eu nem vou colocar aqui porque eu achei um pouco desrespeitoso. A outra estava do outro lado da rua dando um risinho, ou melhor, tentando sufocar um risinho. Bom, quando elas não tinham casa, não tinha para onde ir, elas então decidiram alugar essa casa, porque o Marcelo, ele aceitava que elas tivessem cachorros, e elas tinham 3 cachorros, segundo as palavras ali também da Ana Paula. Com os cachorros ficava muito difícil alugar uma casa, isso é bem verdade também. E parece que o Marcelo aceitou por R$ 2.000 alugar metade da casa dele para ela. E não era como se de repente a casa fosse, sei lá, dividida certinho, não. Parece que ele colocou uns tapumes, umas coisas ali, dividiu a casa e a situação deles ali não era muito legal. Inclusive, parece que ele não tinha banheiro na casa dele, então talvez usasse o banheiro dela, isso também é uma incógnita nesse caso. O que se sabe é que quando ela se muda, ele, né, era um cara conhecido ali por andar com várias mulheres, de repente ter umas companhias que as pessoas ali davam uma torcida de nariz, só que a situação com elas foi uma
uma situação confortável. Algumas pessoas chegaram a dizer até que os dois tinham um caso, nunca saberemos, porque o seu Marcelo Harry Santana não está mais aqui para contar a história. O seu Marcelo Harry tinha 51 anos de idade. Com relação aos cachorros, depois, porque tem os cachorros também, as pessoas colocam 4, né? 4 vítimas humanas, mas nós temos também os cachorros, e eu já vou contar para vocês aí mais ou menos o que essa senhora disse, que eu achei assim absurdo, e também o que ela disse em relação ao seu Neil, que é o homem da feijoada, que todo mundo fala desse caso sobre o homem da feijoada. Voltando aqui para o seu Marcelo, ela disse que ele era um cara que chegava muitas vezes alterado, chegava bêbado e discutia com o filho dela. Foi aí que eu falei, opa, um filho? Eu sabia que ela estava com a sobrinha, mas eu não sabia desse filho. Inclusive, parece que a irmã dela não estava na casa no dia. Rapidamente, eu achei isso muito estranho. A irmã, logo que a irmã dela faz essa mudança, faz tudo isso, segundo a Ana Paula, a irmã volta para o Rio de Janeiro porque ela queria taxi dog para trazer os cachorros. Resumindo, a irmã não estava lá e ela estava com a sobrinha e com o filho dela também. Bom, então, segundo ela, parece que certo dia esse Marcelo chegou um pouco alterado e teria dito algumas coisas ali pro filho dela que ela não gostou, deu ali um esculacho no filho dela que ela não gostou. E segundo ela foi até a casa, começou a discutir com ele e acabou pegando uma faca e desferiu um golpe no seu Marcelo. Ela disse, inclusive, que foi uma cena bem vermelha, se é que vocês me entendem, mas ela virou as costas e deixou ele no sofá. Ela não pediu ajuda e ela assume isso também. Esse é um crime que ela assumiu. Ela disse que ela deu sim essa facada no Marcelo, ele caiu no sofá, mas ela acreditava que ele poderia estar bem. Só que ela disse que depois disso ele não apareceu mais. E estranhamente, eu não sei em que mundo isso é estranho, você faz uma coisa dessa com uma pessoa e depois ela começa a cheirar mal. Ela começou a sentir um cheiro ruim. Só que ela sentiu um cheiro ruim um dia, 2 dias, 3 dias e apenas no quinto dia, no dia 31 de janeiro, é que ela chama a polícia. Então ela faz uma ligação e diz que o vizinho dela não está saindo de casa, não está aparecendo e que ela acha que ele não está mais com vida. Aí perguntam para ela porque ela pensa isso e ela diz que ela está sentindo o cheiro. Bom, é quando a policial então vai chegar até o local, chega a viatura, a policial entra, sente o cheiro, é quando a policial diz que, bom, o cara tá podrão, né? Ele tá podrão. Essa foi uma parte bem desagradável dessa cena toda. Só que ela, inclusive, ela é tão dissimulada que ela começa, na verdade, dizendo que ela não conhecia ele tão bem assim, que ela era inquilina dele, aí a policial pergunta se ela tinha algum contrato para poder pegar ali os dados dele, CPF, essa coisa toda, e ela diz que não, que ela só tinha o número do Pix. Inclusive, essa mulher então conversa com outras pessoas ali, mas parece que rapidamente aí conseguiram identificar o Marcelo e aí que começa uma confusão. Por quê? Ela começa a dizer, depois, né, que tudo isso acontecer, ela vai dizer que o Marcelo tinha feito um acordo com ela, que ele venderia a casa para ela por 30 mil, ela pagaria 2 mil reais por mês, mas em sede policial ela acaba também caindo em contradição, porque ela diz que era o aluguel que custava 2 mil reais, então não era a compra, era o aluguel. Só que para a família dele, ela diz isso até que um dia a família diz, bom, a gente vai tentar isso de outra forma, vai tentar de uma forma aí de repente mais jurídica, quem é que sabe. Então eles deixam quieto por um tempo, mas eles são obrigados a tomar uma providência, porque logo depois que o Marcelo ele é removido da casa, ele já estava em avançado estado de putrefação. Os vizinhos ligam para a família do Marcelo e dizem que ela está queimando o sofá que o Marcelo estava. Ela diz que ela queimou o sofá porque ninguém foi retirar aquilo de lá, estava fedendo, estava cheio de vermes e que ela queria queimar porque era a melhor coisa a ser feita. Bom, resumindo, todo mundo achou que ia ter uma investigação, que alguém ia procurar saber o que aconteceu com o Marcelo, só que não. A contragosto da família, que lutou bastante para que fosse investigado o que aconteceu com o Marcelo, mesmo que ninguém tivesse muita ideia de quem teria feito aquilo com ele, porque ela não diz de cara que teria sido ela diz que ele simplesmente não apareceu. Ela não diz que ela teria dado esse golpe logo que ele é encontrado, ela vai dizer depois que ela for presa. Então, até aquele momento, eles acharam que teria sido vingança de alguém, alguma mulher,
só que a família queria uma resposta. O que aconteceu foi que no dia 5 de maio, o caso do Marcelo Harris Santana foi arquivado. Primeiro, eles desconfiaram que o que aconteceu foi uma briga por questões de bens, que de repente até mesmo a própria Ana Paula, tivesse feito alguma coisa contra a vida dele para poder ficar com a casa. Mas depois tudo isso se dissipou e eles perceberam que isso nada tinha a ver com bens. Mesmo que os advogados da família tenham tentado mudar essa decisão, o caso foi arquivado e eles não conseguiram desarquivar. Esse é o caso de janeiro. Agora a gente vai pular um pouquinho de tempo. A Ana Paula, junto com a irmã dela, ainda está vivendo na casa que era do Marcelo. Eles não conseguiram tirar ela de lá e a questão é: Ana Paula conhece Maria Aparecida Rodrigues, de 51 anos de idade, em um aplicativo de namoro. As duas, não fica muito explícito se elas chegaram a ter uma relação, um relacionamento, se elas estavam apenas tendo uma amizade. O que se sabe é que as duas passaram a sair juntas, pelo menos uma na companhia da outra. E no caso, a Ana Paula, ela não falava que o nome dela era Ana Paula, ela dizia que o nome dela era Carla. Então, teoricamente, na cabeça aí da Maria Aparecida, ela estava conhecendo uma mulher chamada Carla. E ela começa a contar para Maria Aparecida que ela estava tendo problemas com um ex que era policial, e esse ex era uma pessoa muito agressiva, era uma pessoa que ficava indo atrás dela na faculdade, essa coisa toda. Ela estava cursando direito, em São Paulo, então ela conseguiu. Aquele esquema que prometeram para ela dela conseguir estudar, bom, estava funcionando. Inclusive, a Maria Aparecida chegou a falar da Carla para filha dela, e as duas elas vão fazer algumas coisas juntas. Talvez aí a Maria Aparecida estivesse acreditando nessa história, nessa história que ela estava contando de estar sendo perseguida por um ex-namorado que era policial. Ela vai comprar um chip de celular, ou também a polícia vai acabar descobrindo que quem comprou com os documentos e com os dados da Maria Aparecida esse chip teria sido a Ana Paula. Tem como ter certeza qual foi a ordem correta? Ainda não, Ainda não se tem essa certeza. Ela diz que teria sido a Maria Aparecida que comprou o chip para ela, e ela disse também que ela fazia isso, pegava o nome e também o documento de outras pessoas, porque senão o ex-marido dela ficava perseguindo ela. Por isso que ela não tinha chip no nome dela. Bom, tudo bem, então esse chip com os dados aí da Maria Aparecida ficou no telefone da Ana Paula. Certo dia as duas marcam de saírem juntas e as duas teriam ido até a casa da Ana Paula, onde estava a Roberta. Segundo a própria Roberta, elas foram até a casa, elas comeram um bolo, tomaram café e depois disso, por volta das 10 horas da noite, a Maria Aparecida voltou para casa. Só que acontece que, conforme o dia amanhece, a irmã dela, que morava ali muito próximo, percebe que a irmã dela não saiu de casa. É aí que ela fica preocupada, começa a mandar mensagem, isso era bem cedinho, parece que a Maria Aparecida acordava muito cedo. E é aí então que eles decidem entrar no apartamento. E o que eles encontram é a Maria Aparecida na cama, sem roupa, e ela estava sem vida. Chamam então a ambulância, porém o que eles dizem é que na verdade teria sido causas naturais. Só que acontece que a própria Ana Paula não queria que isso acontecesse. A Ana Paula não queria que isso acontecesse porque a Ana Paula estava tendo um caso com um policial que era casado. Esse policial ela também conheceu num aplicativo de namoro no mês de março e ela teria ficado com ele algumas semanas. Segundo ele teve uma relação com ela passageira, era só uma questão mesmo ali de momento, e ela já estava achando que ele se separaria ou que ele ficaria com ela, porque mais uma vez ele era casado. Ele era casado e também tinha pelo menos uma filha. Segundo Ana Paula, ela disse que já que os dois estavam tendo um relacionamento, ela começou a levantar mais ou menos quem ele era. E é aí que as coisas começam a se enrolar, porque ela também chega a dizer que pediu para que a Cida levantasse mais ou menos quem ele era. E parece que essa história também foi uma história espalhada na faculdade, uma história espalhada também para o próprio policial, e foi uma confusão danada. Então, parece, ao que tudo indica, que ela só saiu com a Maria Aparecida para dar a entender que a Maria Aparecida estava funcionando como uma investigadora particular dela, e ela sempre dizia para ele e também para a esposa do policial que, na verdade, se ela quisesse acabar com a carreira dele e fazer ele sair da polícia, ela conseguiria isso. Bom, teoricamente, parece que essa ideia dela veio justamente porque ele estava fardado no aplicativo de namoro, que é uma coisa proibida,
e isso não é uma coisa, né, bacana também por todo o histórico ali, não é uma coisa ali muito aceitável, então ela achava que isso era um bom trunfo, só que ela estava com muita raiva, ela estava com raiva porque ele não quis ficar com ela, ele não largaria a esposa e ela já tinha feito o seguinte, como ele não queria deixar explícito que os dois estavam juntos, quando eles ainda estavam saindo, ela acabou colocando uma foto dos dois juntos nas redes sociais dela e depois também começou a procurar os familiares dele. Ela chegou a encontrar nas redes sociais e mandar convite de amizade até para a filha dele, tá? Então a situação começou a se misturar ali até mesmo com a filha dele, uma coisa extremamente covarde. A esposa dele então ficou sabendo, as duas chegaram a trocar ali algumas ofensas e depois a esposa também disse para ela, disse, mas por que você está fazendo isso? Por que você quer destruir a minha família? E ela sempre jorrando palavras ofensivas em cima dessa mulher. É melhor também não expor o nome dessa moça, porque ela não tem nada a ver com essa história, mas ela também fazia bolos para fora para ajudar também na renda da casa. E ela, sabendo de tudo isso, ela então bola um plano. O primeiro plano dela, ela já tinha executado, que era a questão toda da Cida, que mais uma vez vai passar ali por uma exumação, porque nenhum ali eles desconfiaram que foi veneno até o momento. Então a verdade é que quando a investigação começar, até porque se vocês repararem, ela todas as vezes é ela que comunica os crimes, é ela que avisa e não vai ser diferente no caso da Cida. Quando acontecer isso com a Cida, logo cedo, quando todo mundo descobriu o que aconteceu, ela vai estar ao redor da casa e vai dizer mais o que aconteceu e todo mundo vai dizer que a Cida não, né, foi encontrada sem vida e ela vai dizer que era amiga da Cida, que o nome dela era Carla e ela disse, olha, eu vim aqui buscar umas roupas porque a gente ia doar para o centro, mas eu acho melhor eu ir até a delegacia porque eu fui a última pessoa que estive com ela. Isso era por volta das 7 horas da manhã. Só que um pouco antes disso acontecer, ela teria usado o chip que a Maria Aparecida comprou e usou os documentos dela, ou ela usou os documentos da Maria Aparecida para registrar o chip e começou a mandar mensagens dando a entender que o policial descobriu que ela sabia coisas sobre ele e que ele teria dito que tiraria a vida dela. E tudo isso ficou registrado no celular. Qual era a intenção dela? Que quando a polícia chegasse, encontrasse aquelas mensagens e pelo menos ali chamasse o policial para prestar depoimento ou complicasse a vida do policial. Ela chegou até mesmo a dar a entender que a esposa dele faria isso no futuro próximo, bem próximo, porque mais uma vez, tudo isso vai acontecer em 5 meses. Foi assim um verdadeiro disparo de maldade. Bom, sem conseguir lograr muito êxito em relação a essas mensagens, ela mesma vai ligar para a polícia e dizer que ela sabia de um policial que estava perseguindo essa mulher, a Maria Aparecida, que todo mundo chamava de Cida. Então ela diz o seguinte, olha, ele estava atrás da Cida e ele disse que tiraria a vida da Cida. E aí a polícia começa a perguntar como é que ela sabia disso. E ela conta, mais ou menos ali para a polícia, que ela teve um caso com ele, que ela procurou saber quem ele era, a Cida teria ajudado. Ela inventa uma história enorme para ver se ela complica o policial. Só que isso vai demorar um certo tempo e essa mulher tinha pressa. E é nesse momento também que a polícia começa a dar uma olhada, uma checada nas mensagens e começa a perceber que aquelas contas estavam estranhas, aqueles chips ali, né, aquele cadastro de chip não estava, né, correto, aquilo não era muito correto, mas mesmo assim, né, continuaram ali tentando descobrir se aconteceu alguma coisa a mais com a Cida. A questão é que a filha da Cida também sabia que as duas tinham saído juntas à noite, porque elas tiraram uma foto juntas e acabaram postando nas redes sociais. Então ela também conta isso para a polícia. Só que eles acreditam que ela passou mal do coração, que ela teve um problema no coração, até mesmo porque essas questões, né, de tirar roupa, eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa tem, por exemplo, um infarto ou alguma coisa assim, é comum a pessoa encontrar, quando ela é encontrada, a pessoa estar sem roupa. E depois, confirmados, né, que as duas estiveram juntas e tudo mais, é uma coisa a se pensar, mas ela rapidamente jogou nas costas do policial e, ao mesmo tempo, um pouquinho nas costas da esposa dele. Bom, vida que segue para ela, mais uma vez ela nem olhava para trás. E é bem importante prestar atenção nas fotos da Ana Paula e também da Roberta para a gente perceber a diferença das fotos nas redes sociais e elas de verdade. E como agora a gente vai entrar na história do seu Neil, que envolve, né, o Tribo Force, ou como a gente conhece é Chumbinho, né, de uma forma um pouco mais vulgar,
É o seguinte, para ela conseguir chegar à dose certa, ela teria sim testado em cachorros. Só que segundo a versão dela, em depoimento, isso aconteceu de outro jeito. Ela assume que ela teria testado em cachorros, que ela teria feito isso, só que ela diz que foi de um jeito um pouquinho diferente, foi quase que de um jeito misericordioso. Ela disse ter um cachorro, a irmã tinha um cachorro, enfim, ninguém entende o rolo. Nasceram lá filhotinhos, os cachorros cruzaram, nasceram filhotinhos, eram 10 filhotinhos. Ela disse que a irmã não tinha condições de criar aqueles animais, que eles passaram necessidade, então ela foi lá e acabou com eles, tá? Utilizando o chumbinho. E foi assim também que ela chegou mais ou menos à conclusão da dose. Depois, se tiverem mais, não sei, mas ela admite ali que foram 10 filhotes. Então não eram apenas animais, eram filhotes. Só que agora as coisas vão mudar um pouco, porque ela está em São Paulo, mas ela vai fazer um serviço no Rio. Eu digo um serviço porque aqui nós estamos falando de um serviço mesmo, com uma paga, tá? Uma promessa de paga, uma contratação. Ela tinha uma amiga, quando ela estudava no Rio de Janeiro, antes de vir para São Paulo, chamada Michele. Michele é uma mulher de 41 anos, motorista de ônibus, e ela tinha muitas desavenças financeiras com o pai dela, um senhor aposentado de 65 anos que, segundo as palavras da Ana Paula, não tinha estômago. Então eu acredito que ele tinha muitos problemas ali no estômago, a gente não sabe que tipo de doença ele tinha, só que ele só podia comer comida, por exemplo, batida, ele não podia comer nada sólido. O nome desse homem, esse é o Neil Correa da Silva, e ele estava na casa dele vivendo tranquilamente, e ele tinha esposa, tinha também a Michele, que era a filha, tem outros filhos também, e por incrível que pareça, a Ana Paula vai conseguir enfiar a esposa dele também nessa história. Por isso que eu digo, o depoimento dela é realmente de cair o queixo. E aí a gente tem que ir, né, dando uma olhada aí para ver o que pode ser crível ou não. Porque também temos aí a versão dos irmãos da Michele também. É aí que a Ana Paula, ela vai se reduzir um pouco. Ela já não vai ser esse gênio que parece fazer tudo sozinho e de forma perfeita. Não. Ela tinha uma ajuda, e uma ajuda muito importante. Vamos dizer que era a agente dela, que seria a Roberta. Quando a polícia consegue entrar nas mensagens de telefone, quando ela é presa e essas mensagens elas vêm à tona, eles descobrem que, na verdade, no caso do seu Neil, por exemplo, a Michele era uma ex-colega de faculdade no Rio de Janeiro. Então a Michele entra em contato com ela e pede para que ela dê cabo da vida do pai dela, porque ela diz ter repulsa do pai, disse que o pai também era PED e que teria até mesmo feito mal, né, vocês entendem, a um garoto PCD, o que deixou tudo mais complicado. Ela também diz que a Michele teria dito a ela que isso já tinha acontecido com ela também. E também a Ana Paula teve a coragem de dizer que, segundo a mãe dela, ela já tinha pegado até mesmo o seu Neil no sítio da família com uma cabra. É, gente, isso é bizarro demais. E é aí que as coisas elas ficam muito estranhas, porque ela disse, inclusive, certa vez, que não sabia por que que a mãe, então, da Michele não se separava dele. Essas histórias ela já sabia desde a época da faculdade, porque a Michele contava para ela. E ela disse que conhecia também a esposa do seu Neil, a mãe da Michele. E aí a esposa do seu Neil disse que não faria isso porque não queria escândalo, não queria que essa história se espalhasse, então ela ia aguentando. E aí então que a Michele ela quer dar fim em tudo isso, ela diz que não aguenta mais essa situação e ela teria contratado os serviços dessa mulher, da Ana Paula, por R$ 4.000. Esse valor ele era estipulado pela irmã dela, a Roberta. A Roberta, ela dava o valor, inclusive tem mensagens provando isso e mais ou menos ali orientando ela que deixasse claro para Michele que o valor era R$ 4.000, caso precisasse do serviço de novo ou alguém pedisse uma recomendação do serviço. É uma coisa complicada e a gente pensa, tá bom, né? Você de repente precisa dar fim a uma pessoa e você sabe para quem ligar. É uma situação complicada a gente pensar que essa mulher ela não trabalhava com isso antes, mas aí é papel da polícia investigar. O que chamou bastante atenção também nas conversas da Roberta com a Ana Paula é que elas já tinham uma forma de se comunicar tentando camuflar um pouco sobre o que elas estavam falando, como por exemplo, elas estavam lidando com o que seria feito com o seu Neil como sendo TCC. Então elas davam o nome de trabalho de conclusão de curso no caso, por exemplo, de um envenenamento.
E a Ana Paula, mais uma vez, ela executava, mas era a Roberta quem dava os valores. Em um novo trabalho, seja você ou seja eu, o valor é R$ 4.000. Só que acontece que ela estava devendo a Michele. Ela devia em torno de R$ 3.000 a Michele. Então ia sair mais ou menos aí R$ 1.000. Saiu ali um Pix de 1.400 que a polícia conseguiu encontrar porque ela também custeou a passagem de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então a polícia tem o recibo desse Pix que foi feito da Michele para ela. Então é aí que a Michele começa a se complicar e a Roberta também, porque até esse momento tá tudo voltado ali para Ana Paula. Só que depois a Michele e a Roberta também começam a ficar bem envolvidas. Pessoas que conheciam a Roberta diziam que a Roberta era uma pessoa sem limite, ela não tinha freio e que certa vez ela arrumou um emprego em uma loja e ela deu uma surra logo nos primeiros dias na dona da loja. Ela tinha um galho, como se fosse ali um cipó. Ela enrolou a mulher e ela deu uma surra nela. A mulher diz o seguinte, que ela tem certeza que se ela tivesse como, ela teria acabado com a vida dela ali naquele momento. Também há histórias de que ela poderia ter algum tipo de envolvimento tem uma relação com um chip, uma investigação que foi começada com uma pessoa que era envolvida aí com algum grupo organizado, não foi especificado o qual e também ninguém nem sabe também se isso é verdade porque a polícia decidiu não investigar. E muita gente disse também que era sabido que a Roberta, ela tinha conexões fortes, ela era uma pessoa que tinha conhecidos, enfim, ela tinha conexões fortes, era difícil alguém peitar ela. Eu conheço fulano, cicrano e beltrano, então as pessoas acabam ficando caladas. Só que parece, nesse momento, quando a gente olha as conversas, a impressão que dá é que ela era a gêmea dominante. A gente escuta muito sobre isso, sobre a gêmea dominante, né? Sempre ali, quando a gente vê uma relação de gêmeos, principalmente univitelinos, sempre aparenta, pelo menos aparentemente, a gente percebe que tem um gêmeo que parece ter mais poder de comando e o outro que acaba sendo um pouco comandado. E parece que essa pessoa comandada é justamente a serial killer. O Marcelo aconteceu o que aconteceu, não teve paga, não teve nada, porém elas moravam na casa, teoricamente juntas, teoricamente usufruíram ali do resultado do crime. Talvez a única que não tenha nenhuma relação com a Roberta em si tenha sido a Cida, porque aí eu enxergo como uma vingança mesmo em relação ao policial, que ela parecia estar muito envolvida, ou pelo menos querendo muito se envolver, mas ele não estava levando ela muito a sério, ela estava tentando fazer uma vingança. Esse, sinceramente, talvez aí a Roberta não tenha nada a ver. Mas no caso do seu Neil, ela tinha sim, inclusive tem as mensagens com os valores. Fato é que no dia 26 de abril, que vai ser o dia que o seu Neil ele vai passar mal e vai vir a óbito, ela teria chegado um pouco antes no Rio de Janeiro, teria comprado uma feijoada e levou até a casa do seu Neil. Chegando lá, só estava a Michele em casa, e a Michele, sabendo que o pai não fazia ingestão de sólidos, ela teria então batido essa feijoada no liquidificador e deixou em uma panela. Depois disso, parece que quem começou a tomar conta dessa feijoada foi a própria Ana Paula. Teria sido nesse momento que ela teria colocado o Terbufós. E depois disso, ele comeu, mas ele comeu um pouco só. Ele teria tomado só um pouco aí dessa feijoada batida, desse caldo, e depois disso ele começou a passar mal. Ele não queria mais tomar e começou a passar mal. Inclusive, a Michele, ela estava muito lúcida e ela encontra o irmão dela, eles teriam feito o atendimento, levaram ele para o hospital. Enquanto isso, ela estava por lá, a Ana Paula estava por lá. Inclusive, a Ana Paula chegou a dizer que ela não iria ficar mais tempo, porque no dia seguinte ela teria que trabalhar. E dito e feito, tá? No dia 27, ela embarcou de volta para São Paulo e isso também tem recibo. Olha, a polícia sabe que isso aconteceu. Então, ela realmente nem mesmo ficou para saber no que ia dar. Ela deu no pé, foi embora. Bom, quando chegou no hospital, a gente sabe que tem tudo, né? Tem uma investigação, precisaria ter, na verdade. Ele chegou, era um senhor de idade, então eles chegaram à conclusão que ele teria passado mal por complicações de diabetes, também por problemas ali respiratórios. Resumindo, deram como causas naturais. Bom, e ela era muito rápida, como por exemplo, ela já estava tendo um relacionamento de dias, assim, coisa pouca mesmo, com um rapaz chamado Haider. E o Haider, ele era um tunisiano que estava morando no Brás e, ao que tudo indica, ele era uma pessoa bem de vida, tinha bastante dinheiro na Tunísia, mas eu não acredito que aqui ele estivesse tão bem. Primeiro, ele estava morando no Brás, que é uma região muito simples, e também parece que ele dividia a casa com o irmão e com a cunhada.
E essas são informações importantes, porque ele era um rapaz solteiro de 21 anos, segundo a família, ele não fazia uso de bebidas alcoólicas, ele também não fazia uso de substâncias ilícitas e tudo isso vai ser bem importante. Por quê? Ela já poderia estar pensando até mesmo em ir embora, talvez para a Tunísia, porque ele estava por aqui e ela começou a sair com ele. Ela, então, começa a sair com ele e diz para ele que estava grávida. Só que acontece que ele comenta com pessoas o seguinte: como que ela estava grávida se eles não tiveram relações? Ele estava muito confuso com tudo isso. Então, certo dia, ele não queria assumi-la e ficou nessa situação toda. A família dele também desaprovava, né, essa relação. E no dia 23 de maio, ela teria ido atrás dele. Os dois teriam se encontrado, saído para comer ali próximo, ali ao local da casa dele. E ela teria dito que ele tomou um milkshake. Só que ele chegou em casa e ele começou a passar mal. E o irmão dele, o irmão e a cunhada, que talvez eles estivessem próximos, disseram que chegaram a perguntar para ela, quando ele começou a passar muito mal, se ele tinha feito uso de alguma coisa, se ele tinha feito uso de bebida, alguma coisa que ele não estivesse acostumado. E ela disse que eles tinham feito uso juntos de substâncias ilícitas, o que não era verdade. E várias vezes esse irmão, ele fez a mesma pergunta para ela e ela sempre mudava a versão. Esse também é um ponto importante, tá? Ela mudava bastante a versão. O fato é que ela acaba chamando socorro para ele, ela também participa, ela fica ali também dando uma olhada para ver se ele melhora, se ele não melhora, parece que ele ficou um tempo internado até que ele acabou vindo a óbito. Ela comunica à irmã dela e depois disso ela começa a pressionar a família, ela também já tinha pedido dinheiro para a família e aí ela decide que ela quer ser a viúva dele, então ela quer se casar com ele, participar do enterro, conhecer o restante da família, ela quer fazer parte de tudo isso porque afinal de contas ela estava grávida. Então ela coloca tudo isso na cabeça e a família, claro, não acreditou nisso e o irmão sempre disse que acreditava que ela tinha sido responsável pelo que aconteceu com o irmão dele. Ele teria sido encontrado com espuma na boca, o que chamou muito a atenção do irmão e esse teria sido o motivo de perguntar se ele teria feito uso de alguma substância, porque ele não teria esse costume, ele poderia ter feito uso mesmo de pouco e ter tido algum tipo de overdose. Várias coisas passaram pela cabeça desse irmão, mas ele sabia que a Ana Paula tinha alguma coisa a ver com isso. Bom, só que na história do Haider é o seguinte, o Haider ele não fica no Brasil. Eu lembro quando teve o caso da moça do Monte Regiane, como ficaria caro trazer ela para cá, então eu acredito que fique mais ou menos aí a mesma coisa. Resumindo, foi um dinheiro danado, a família pagou para levar esse rapaz de 21 anos para voltar para a Tunísia e ela ainda querendo tá lá como a viúva do Haider. Isso assim é um tremendo absurdo, sendo que ela estava lá tentando fazer uma vingança com o policial. Ela era um pouco desenfreada, sinceramente ela era um pouco desenfreada. E é aí que eu digo pra vocês que depois de milkshake, feijoada e tudo mais que a gente possa pensar, o que vai colocar ela na cadeia de fato é um bolo que ela mesma vai preparar e que não tinha nenhuma substância que pudesse comprometer a vida e a existência humana. Por quê? Lembra que ela mudou de faculdade? Pois bem, ela muda de faculdade e aí ela descobre, lembra que a esposa do policial fazia bolo? Pois bem, ela vai saber dessa história e vai chegar até mesmo a ligar para simular uma encomenda para essa mulher, então já tinha um registro telefônico de que essa ligação existia para de repente, quem é que sabe, conseguir jogar nas costas dessa mulher essa questão toda do bolo, porque olha o que ela vai fazer. Ela vai fazer um bolo na casa dela, mas ela diz que ela não colocou nada que pudesse tirar a vida de uma pessoa. Ela só queria que as pessoas denunciassem e levantassem mais ou menos aí uma investigação em relação ao policial. Isso aí ela já assume ali, tá? Em sede policial. Ela diz que fez o bolo e que ela teria colocado uma substância de limpeza que ela não sabia especificar se era Veja, qualquer coisa que... Era uma coisa que fedia muito. Ela disse que era uma coisa que você sentia o cheiro ali, você já não conseguia, já achava que tinha alguma coisa. Ela teria feito o bolo e levou para a faculdade. Chegando na faculdade, os alunos abriram, né? Chegou lá, tinha um bilhetinho, inclusive, dizendo que aquele era um bolo para adoçar a vida deles ali pela manhã. Só que acontece que logo que eles abriram o bolo, eles conseguiram sentir um cheiro diferente, um cheiro meio químico, e aquilo levantou uma suspeita. Ela rapidamente, antes que qualquer pessoa levantasse de repente alguma coisa sobre o bolo, ela já disse que aquele bolo estava envenenado. Segundo ela, ela pegou o bolo, colocou em uma sala, trancou o bolo, como se de repente tivesse, sei lá, né, o bolo tivesse ali um explosivo.
Tudo bem, ela coloca ali e diz que ficou tomando conta da porta e avisou a polícia que tinha um bolo envenenado na sala dela, que tinham mandado um bolo envenenado para a sala dela. A policial vira e fala: tá, mas o que leva você a pensar que esse bolo está envenenado? E ela disse que foi o cheiro e que a turma toda tinha sentido o cheiro. Uma das garotas, uma das alunas, vai começar a receber mensagens da esposa do policial, mensagens ameaçadoras, dizendo até mesmo que acabaria com todos eles e que ela usaria veneno. Eu nem vou falar a frase inteira porque é uma frase horrível e bem ameaçadora. Lembrando, tá com a fotinho ali da esposa do policial. Mas era a esposa do policial? Não. Era Ana Paula. E o que aconteceu foi que essa moça que começou a receber essas mensagens acabou também levando isso para a polícia, e aí que eles acabam descobrindo que tudo isso estava vindo da própria Ana Paula, e Ana Paula é presa. Quando a polícia chega até a casa da Ana Paula, eles conseguem encontrar alguns vidrinhos, que depois agora já saiu o laudo de que de fato é sim o terbufós, é o chumbinho. Então ela tinha, sim, esse material, ela tinha tudo isso, né, com ela, e também teriam tirado fotos ali do local onde ela poderia ter feito o bolo. É quando eles encontram também os materiais de limpeza, as coisas que estavam ali, mas ela era muito cuidadosa. No caso do seu Neil, ela jogou tudo que ela utilizou fora, a panela, a colher, ela teria jogado tudo fora. Também tem a questão toda de ninguém ter encontrado a faca que ela teria utilizado no Marcelo e várias outras coisas. E ela é presa no mês de julho, então isso não é uma coisa nova. É que a investigação era ampla, foi silenciosa e eu acredito que ainda tenha muita coisa que a gente ainda vai acabar descobrindo. Por quê? Ela foi presa e deu o depoimento dela. Bom, e depois de presa de uma forma totalmente relaxada, fria, estranha até, tem um comportamento um pouco errático, esquisito de você assistir em alguns momentos, quando ela vai explicando pessoa a pessoa e contando como tudo aconteceu, você começa a ficar um pouco, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E tem horas que, assim, você percebe assim que os policiais, o pessoal que tá ali fica assim, sem ter mais ou menos um norte. Você tem que conversar com uma pessoa que tá rindo, sabe? Tá falando do seu Neil como se o seu Neil estivesse com animais. Vocês estão conseguindo entender o absurdo de tudo isso? E depois também tem uma mensagem da Michelle dizendo para ela que ela agradecia amigo, ou perdoava amigo, alguma coisa assim, mas que ela não queria mais ver ela na vida, porque ela não sabia do que ela seria capaz se ela visse Ana Paula na frente dela. Só que também tem toda uma história relacionada aos ex-namorados, namorados e amantes dessa Michelle, talvez até um carro incendiado. Tudo isso precisa ser aí comprovado e não é o centro da história toda. Eu não vou ficar enchendo vocês de informação quando de repente isso tudo ainda precisa ser comprovado, porque mais uma vez, segundo eu vi em algumas matérias, ela teria assumido 2 dos 4 homicídios que estão sendo atribuídos a ela, porém, temos alguns poréns aqui. Eu assisti 3 horas do depoimento dela na íntegra, tá? Sem cortes, tá? Não dividiram em 17 partes, viu, caso Vitória? Não tá dividido, sem cortes, conduzido corretamente, chega a embrulhar o estômago. E como essa mulher vivia em delegacia, ela chegou até a dizer que o ônibus que a Michelle dirigia chegou a ser quase queimar o ônibus, porque a Michelle não quis colocar uma pessoa PCD no ônibus, e foi uma confusão. Resumindo, ela vive indo na delegacia e essa mulher estava aí cometendo todos esses crimes e vivia ali coladinho com a polícia. Foi engraçado também porque no Cabrini eu escutei que ela também tentou várias vezes trabalhar na polícia, tá? Ela tentava cargos dentro da polícia. E eu não sei, ela tinha uma coisa assim, de repente, com a justiça, né? E ela também chegou a dizer que o que ele fazia era uma crueldade com os animais, tá? Que o seu Neil fazia crueldade com animais. Eu fiquei pensando, meu Deus, moça, mas não era você que decidiu qual era a quantidade certa através de filhotinhos? Fica complicada essa história, tá? E aqui eu não apenas vou colocar os créditos, tá? Totalmente creditado aqui embaixo para o The Exposed Brasil, mas também vou agradecer e dizer para vocês o seguinte: muitas informações, pelo menos as principais informações que não se tem na mídia, eu tirei do próprio depoimento que está na íntegra, as 3 horas de depoimento, e está no canal The Exposed Brasil. Então você pode assistir as 3 horas de depoimento. Eu não falei com a Fernanda, não pedi permissão para poder usar nenhum material dela, mas eu assisti, peguei algumas informações que eu achei interessantes ali no depoimento dela, porém não é absolutamente nada perto do depoimento dessa mulher, tá? Não é absolutamente nada.
A única coisa que ajudou um pouco foi essa parte de repente, humanizar um pouco mais as vítimas, a gente entender quem eram essas pessoas conforme você vai assistindo, vai consumindo os conteúdos que estão disponíveis lá, porque ela está com o inquérito. A partir do inquérito, ela está tendo informações dos depoimentos e muita coisa que está acontecendo, então indico para vocês para acompanharem também por lá, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. Tem outros depoimentos, tem o depoimento da irmã, tem muita coisa por lá, mas eu só fiquei mesmo nessa parte do depoimento dela, porque vocês sabem que eu não aguento, né? Júris e depoimentos eu não consigo não assistir. E mais uma vez eu vou deixar ressaltado aqui que eu trago as informações para vocês, coloquem uma linha que facilite o entendimento para todo mundo, tento coletar o máximo de informações possíveis, não faço asepsia de boas informações e respeito o trabalho dos meus colegas de plataforma. No caso, não é uma questão de uma pessoa que está contando um caso e eu estou recontando aqui. Não, ela tem um material que é exclusivo e isso merece respeito. E é por isso que eu estou acreditando e também dizendo para vocês que está lá disponível. E eu respeito todos os meus colegas de plataforma, mas eu preciso acreditá-los. O restante são fontes, tá? Fontes de portais mesmo, de diversos jornais, desde o G1 ao UOL, todos que tinham informações boas, que normalmente eu uso. Se eu pego um podcast independente do idioma, eu também acredito. Eu também tô acreditando o The Exposed Brasil, que tá fazendo um trabalho muito legal nesse caso, tá? Nesse caso tá bem bacana. Vou trazer uma segunda parte, porque das 4 pessoas, a polícia ela já tem o resultado da exumação de 3. E eu acredito que a 4ª pessoa seja o Haider, né? Porque o Haider, ele já foi para Tunísia, mas tem muitas coisas que ainda podem ser descobertas. Inclusive, talvez, quem é que sabe, nunca temos certeza, se não tem outras pessoas. Vocês lembram que no caso do Baião de 2 tinha uma pessoa presa injustamente e uma lista enorme de vítimas que estavam ali atribuídas, né, enfim, aquele casal que, bom, se você não conhece a história, assiste os casos do Baião de 2 que a gente também tem aqui no canal. Em relação a Ana Paula está presa, provado as 4 pessoas, ela vai responder por ter tirado a vida de 4 pessoas e talvez alguma coisa ali relacionado, né, aos animais, mas vai ser uma coisa bem insignificante, infelizmente. No caso da Roberta, eles vão começar a individualizar, mas ela também pode ser acusada de ter participado de alguma forma também dessas 4 vidas perdidas. E no caso da Michelle, ela pode ser responsabilizada pelo que aconteceu com o pai dela e possivelmente será. Porém, o irmão dela disse que achou a irmã dele alterada e eu acredito que seja ali, né, uma forma do irmão também defendê-la ou até mesmo uma tática de defesa, de fato, não sei. Esse irmão chegou a dizer que ela poderia ter tomado algum remédio, que a Ana Paula poderia ter dado algum remédio a ela. Mas segundo também ao atendimento do seu Neil, foi a Michelle também que ajudou a socorrer o pai. Então não parece que a Michelle estava tão tonta assim, a ponto de não saber o que estava fazendo. Mas aí, mais uma vez, quem tem que descobrir é a polícia. A casa do seu Neil era uma casa muito simples, eu não consegui encontrar uma foto específica apenas da casa dele, mas segundo o filho dele, ele guardava 100 mil reais em dinheiro dentro da casa como suas economias. Depois de tudo que aconteceu, teria desaparecido. Então a polícia precisa saber se a Ana Paula levou esse dinheiro ou se a Michelle acabou pegando esse dinheiro. Então teremos aí uma quebra de sigilo bancário para poder saber também como funcionava essa questão toda de recebimentos e se esses 100 mil reais de fato foi parar na conta de alguém. Mas mais uma vez, quem vai investigar é a polícia e qualquer atualização desse caso eu trago para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ficado de bom entendimento, que vocês tenham conseguido entender que foi a partir do bolo para se vingar do policial que enfim ela acabou sendo pega. Qual foi o papel da irmã dela, que era quase como se fosse uma agenciadora, e foi muito bom ter esperado, sinceramente, porque eu consegui preencher todas as lacunas que faltavam de uma forma satisfatória, não completa, não perfeita, mas pelo menos satisfatória, e tem mais também. Muitas informações podem mudar aí conforme o tempo passa, porque afinal de contas, muitas coisas ainda precisam ser descobertas. Quem é que sabe se a gente não acaba descobrindo que teve mais alguém que vai ser incluído, ou que a irmã participou de mais alguma coisa, ou que a irmã vai sair da investigação. Tudo isso pode acontecer. E também saber se vai ser possível ou não fazer a exumação do Haider, o que eu acredito que vai ser bem difícil, não pelo país, mas a gente não sabe como é que funciona essa questão de exumação com a religião e o país dele. Se vocês souberem de mais informações, fiquem à vontade para completar aqui nos comentários. E sim, a Zizi ficou no meu colo todo o tempo que eu gravei esse vídeo.
Obrigada, filha, eu tô quentinha. Então é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.